Diz assim, 1 Coríntios 12, versículo 31, a parte B em diante: e agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias cessarão, havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedimos que nessa hora Teu Espírito possa ministrar nos nossos corações. Abra coração, ouvido espiritual de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Abre, Pai, os nossos ouvidos aqui, para que possamos abraçar, acolher a Tua palavra, de modo que ela gere resultados na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, um dos textos mais belos da palavra de Deus, inspirou muitas canções, inspirou poesia, inspirou muita gente. No entanto, a gente muitas vezes esquece que esse belo texto foi dirigido para uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto era uma igreja que o próprio Paulo vai dizer, uma igreja de crentes carnais, de crentes que eram crianças, segundo Paulo, na fé. Porque essa igreja, embora virtuosa no que diz respeito aos dons, ao carisma de Deus, era uma igreja que tinha dificuldades nas suas relações horizontais. Logo no início dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos Paulo falando que havia problemas ali de divisão, no sentido de que cada grupo da igreja estabeleceu o seu pastor, o seu apóstolo predileto. Então tinha uma facção que gostava de Pedro, uma facção que gostava de Apolo e uma facção que gostava de Paulo. Então havia uma igreja que essa igreja se formou panelinhas no meio delas, né? Tinha o grupinho que privilegiava Paulo, privilegiava Pedro, privilegiava Apolo. Essa igreja, ela conseguiu se dividir de uma maneira tão infantil, dessa forma, e Paulo precisa lembrá-los: quem é Paulo, quem sou eu, quem é Apolo, quem é Pedro, todos são servos de Cristo Jesus. Aí a gente vai folheando um pouquinho mais a carta de Paulo aos Coríntios, e a gente vai ver que ali havia também um problema de ricos e pobres. Quando essa igreja se reunia para a ceia, e havia um banquete, os ricos levavam banquetes, se alimentavam, ficavam satisfeitos, e o pobre passava necessidade, ficava com fome durante a ceia. E aí Paulo diz que aquilo era a coisa mais incoerente, absurda que poderia existir. Era um pecado contra o corpo de Cristo, esse grupo de cristãos, que é o corpo de Cristo, se reunir e alguns passarem necessidade, enquanto outros estão se fartando. E aí Paulo mais uma vez precisa exortar esses homens por causa da sua carnalidade, por causa do seu pecado. No capítulo 11 ele vai dizer: nisto que eu vou falar para vocês, eu não vos elogio. E aí ele começa a repreender essa postura de divisão entre
ricos e pobres. E essa igreja conseguia ter problemas em relação a dons espirituais, inclusive. Capítulo 12, Paulo precisa falar da importância de todos os membros no corpo. Ele precisa falar que aqueles membros que parecem insignificantes, nós deveríamos colocá-los como alvo de maior honra da nossa parte. Então essa igreja tinha problemas de divisão, de panelinha, essa igreja tinha problema de relação entre ricos e pobres, um preconceito para com os pobres por parte dos ricos, e essa igreja conseguia ser problemática até em relação aos dons, em relação às capacidades, às funções. E esse capítulo que nós lemos, ele está inserido justamente quando fala de capacidades, quando fala de dons, quando fala de função. Desde o capítulo 12, Paulo começa a falar do corpo de Cristo, dos muitos dons que o Espírito distribuiu ao corpo. No capítulo 14, depois desse que lemos, ele vai falar do aspecto litúrgico, mas cita o dom da profecia e o dom das línguas, que era uma bagunça naquela igreja. Então Paulo está trabalhando capacitações, dons, e no meio desses dois capítulos ele insere esse capítulo lindo, que todo mundo gosta, né? Todo mundo lê, chora. Renato Russo compôs música, mas às vezes a gente perde o contexto que Paulo está se referindo aqui. Então o contexto é de uma igreja carnal, de uma igreja dividida, de uma igreja problemática, e que está tendo dificuldade em relação aos seus dons, porque uns se achavam mais do que os outros, né? Quem falava em língua achava-se o maioral, e aí essa igreja problemática precisa ser advertida pelo apóstolo Paulo. No finalzinho do capítulo 12, onde lemos, ele fala: agora eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente. Depois de falar da importância do corpo, depois de ter exortado sobre as facções, sobre a ceia do Senhor e sobre a importância do corpo de Cristo, dos dons, ele fala: agora eu vou mostrar para vocês qual é o caminho da excelência. E aí do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que Paulo fala de todo tipo de capacitação, de dom, de função, de talento, de vocação. Paulo começa a falar aqui da comunicação, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Paulo fala aqui sobre o conhecimento de profetizar, sobre o conhecimento científico, filosófico. Você pode colocar o que você quiser aqui dentro dessa classe de dons. Paulo fala aqui da capacidade de mover montanhas pela fé, e você pode colocar aqui todo tipo de gente que é arrojado, que é corajoso, que vê o que ninguém vê, que vai adiante, que faz coisas que aos nossos olhos muitas vezes parecem impossível, porque ele tem fé, ele é ousado, ele é arrojado. Nem todo mundo tem esse tipo de talento. Paulo insere aqui essa capacidade, e Paulo fala do serviço, de gente que distribui bens aos pobres, inclusive está disposto a entregar o próprio corpo para ser queimado em favor dos outros. Tem gente fazendo isso nos nossos dias. Tem muita gente trabalhando em zona de conflito, de guerra, que perde a vida para ajudar o próximo. Tem gente hoje na África trabalhando em muitas guerras que existem ali, que muitas vezes a ONU e os outros órgãos aí que falam que são favoráveis à humanidade, escondem, não trazem à luz o que acontece na África, por exemplo. Tem muita criança que é vendida para prostituição na África, na Índia. Tem muita gente que é explorada lá, e muitas vezes isso é omitido pela mídia. Inclusive tem muito cristão morrendo que está trabalhando nessas áreas, e isso não é passado para a mídia, não é apresentado na mídia, mas essa gente está entregando o próprio corpo em favor do outro, no serviço. Então Paulo está falando de capacidades, ele está falando dos dons, dos vários dons que Deus distribuiu, que o Espírito distribuiu, e aqui ele fala: olha, ainda que você seja bom na comunicação, tem muita gente boa, ainda que você tenha muito conhecimento, seja bíblico, seja científico, na área que você se formou, ainda que você conheça mistério, você tenha uma capacidade de raciocínio, de abstração muito grande, ainda que você seja arrojado, seja corajoso, ou audacioso, e ainda que você sirva, nada adianta se você não tiver amor. E quando Paulo fala de amor, eu queria diferenciar aqui, porque tudo isso que eu li até aqui pode ser feito com um tipo de amor. Aliás, é muito difícil uma pessoa que faça bem algo não ame aquilo que faça.
A maioria das pessoas que fazem algo com excelência, elas amam o que fazem. Você pega uma mãe extraordinária, ela ama ser mãe. Ela sempre sonhou em ser mãe. Né? Hoje é uma coisa que parece que a sociedade tem roubado, mas antigamente as meninas já brincam de boneca porque sonham um dia ser mãe. Mesmo que não trabalhassem, mesmo que não vierem a ter uma vocação, se elas apenas cuidarem dos filhos, elas vão estar totalmente satisfeitas em serem donas de casa e cuidarem dos seus filhos. E fazem porque sempre amaram aquilo. Ou você que sonhou ser professora, professor, é muito difícil você não amar aquilo que você faz. A gente pode amar e mesmo assim não está fazendo baseado no amor que Paulo está citando aqui. Então é possível você ser bom na comunicação, como muitos são bons nos nossos dias. Excelentes comunicadores a gente tem, né? Tem o Silvio Santos, muita gente que se comunica bem, deve amar aquilo que faz. Muita gente que conhece, que estuda, que sabe quando mistura o trabalho com o hobby, né? A gente não sabe mais quando é que virou trabalho, quando é que virou hobby. Então tem gente que gosta do que faz e está sempre se capacitando para melhorar, mas aquilo já virou um hobby, não importa se é para o trabalho, já virou hobby, já virou uma coisa prazerosa. Então esse tipo de gente ama, mas mesmo assim Paulo fala que não é o amor, não é o tipo de amor que faz a diferença. Você pode muito bem amar o que faz e aquilo se tornar o seu ídolo. Você pode amar tanto ser mãe do seu filho que você pode idolatrar essa relação com o filho. Você pode muito bem ser um professor e amar o que faz e idolatrar o seu trabalho, absolutizar o seu trabalho. Você pode ser um médico que sempre sonhou e estuda muito e você idolatra o seu trabalho. Você pode ser um músico que respira música em todo o tempo. Né? Quando eu falo do hobby misturar com o trabalho, o músico é um ótimo exemplo nisso. Porque o músico está em casa tocando, está trabalhando, não, ele está se divertindo com o trabalho. Mas ele pode estar idolatrando o trabalho dele. Inclusive a gente pode idolatrar o ministério. Eu posso amar mais o ministério do que o próprio Deus. Amar o que eu faço mais do que o próprio Deus. E viver esse amor natural. Os gregos, eles usavam 4 palavras para se referirem ao amor. O vocabulário deles nesse sentido era mais rico que o nosso, que é pobre. Quando eles falavam de amor, eles usavam a palavra filéu, que era o amor do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para a filha, esse amor fraternal, o amor filéu. Eles usavam uma outra expressão para falar da amizade, esse companheirismo. Tinha uma outra expressão que era eros, né, da onde vem a expressão erótico, que não é mal vista como a gente faz hoje em dia, tem a ver com o romance, com a entrega do homem com a sua amada, da amada para o amado. Eles usavam essa expressão para se referir ao amor do casal, o amor eros, onde um está olhando para o outro. Mas Paulo não usa essa expressão aqui no grego. Paulo aqui, ele vai usar a expressão, e os cristãos colocaram essa expressão, nas versões antigas é caridade. Pode pegar as suas Bíblias mais antigas, vai estar lá, se não tiver caridade, de nada me valerá. A expressão grega ágape, amor sacrificial, amor que vem do trono de Deus, amor que vem direto da fonte do amor. É esse amor que a Bíblia está se referindo. Não é o amor natural, porque afeto é natural. O próprio Deus colocou isso no ser humano. Por isso tem gente que não conhece a Deus e desenvolve esse amor natural. Esse afeto para os filhos, para o próximo. Tem músico fazendo com excelência as coisas, mas é tudo amor natural. E a gente pode cair numa idolatria. Mas Paulo está dizendo, se não tiver ágape, a sua comunicação não adianta nada. Vai ser somente um prato que retine. Se não tiver ágape, tudo que você conhece não adianta em nada. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, isso não adianta nada, é só barulho, de nada me valerá. É como enxugar gelo. Você pode pregar, você pode profetizar, você pode conhecer todos os mistérios, todo o conhecimento, isso não vai ter relevância nenhuma. Você pode servir o outro com afinco, você pode acordar de madrugada, levar a cesta básica, acudir o outro, levar no hospital. Se não tiver ágape, não tem relevância nenhuma, é como enxugar gelo.
Você pode ser ousado, empreendedor. Se não tiver ágape, é enxugar gelo. E aí Paulo passa então a descrever esse amor ágape, que precisa encharcar o nosso coração, precisa tomar conta do nosso ser por completo. Ele vai citar o amor é paciente, o ágape é paciente, é benigno, o ágape não inveja, o ágape não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor, o ágape, não se alegra com a injustiça, ele se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape nunca falha. O ágape nunca falha. Como eu falei, nós podemos ser movidos por amores naturais, mas não estarmos sendo movidos pelo ágape. É muito possível a mãe fazer as coisas porque ela se tornou necessária para a família. É muito possível o empresário fazer grandes coisas, mas no fundo ele se gloria de sustentar 100 funcionários, 200 funcionários, bater no peito e se vangloriar disso. É muito possível um pastor ter uma igreja de 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, e bater no peito e se vangloriar disso. Inclusive tem alguns que começam a passar receita de sucesso. Por quê? Porque no fundo ele está muito mais fundamentado na visão, no sistema, na metodologia, naquilo que ele produziu, no amor natural. Ele ficou romantizado por aquilo que ele desenvolveu, pela obra que ele desenvolveu, e aí ele começa a querer exportar o negócio, importar coisa. Ó, achei a receita do sucesso. É provável isso acontecer. É provável isso acontecer. Porque não está sendo movido por ágape, porque o ágape não procura os próprios interesses. O ágape é paciente, o ágape não falha. Eu citei aqui algumas pregações, o C.S. Lewis dizendo sobre aquilo que de fato tem relevância na nossa vida e aquilo que vai surgir efeito para a eternidade. Lembra que eu falei que ele levanta a discussão de alguns teólogos? Será que a gente vai se reconhecer na eternidade? Ele diz, depende se aquilo que nós fizemos aqui foi movido pelo ágape, foi movido por esse amor. Se foi movido por esse amor, vai ficar marcado na vida das pessoas. O ágape não falha, o ágape não falha. Isso vai ter relevância para toda a eternidade. Isso vai ter peso para toda a eternidade. Porque aquilo que foi feito, movido por um amor natural, Paulo diz, o que é natural passa. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Tudo aquilo que a gente faz no natural vai passar quando a gente for tomado pela eternidade. Mas aquilo que foi movido pelo ágape, pelo amor que vem de Deus, pelo amor que vem do eterno, isso vai ficar marcado para toda a eternidade. Por isso que muitos vão se surpreender diante de Jesus. Jesus vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, para a direita. Pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e você me vestiu, tive enfermo, fui preso e você foi me visitar. Quando, Senhor, que a gente fez isso? Tudo que fizeram ao menor dos meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Gente que foi movida por esse amor eterno, pelo ágape, e fez algo que ficou marcado para toda a eternidade. Ainda que você dê um copo de água para um dos meus pequeninos, você não vai deixar de receber o quê? O seu galardão. Vai ficar registrado para a eternidade. Em Lucas capítulo 16 ele fala, façam uso das riquezas da injustiça para fazer amigos, para que os seus amigos te recebam nas moradas eternas. Você está vendo que tem coisa que é feita em Jesus, isso aqui não é barganha, você fazer alguma coisa para receber, porque quem faz isso já foi recebido por Deus na graça. Já faz como resposta da graça, já faz porque foi inundado pelo ágape, e aí faz como resposta a essa graça, faz em Cristo, e até um simples copo d'água como esse que o Joel me deu, não deixará de receber o seu galardão, vai ficar marcado para a eternidade. O que a gente faz, movido pelo ágape, fica para todo sempre, fica para todo sempre. Isso, meus irmãos, deveria nos encorajar
Porque às vezes a gente faz a obra com as dificuldades, não só na igreja, mas você na sua casa, às vezes, eu não me sinto valorizado, no seu trabalho eu não me sinto valorizado. E tem muitas vezes que a gente sofre por causa do evangelho, a gente engole sapos por causa do evangelho, a gente não responde àquele que nos afronta por causa do evangelho, a gente vai seguindo a vida por causa do evangelho, e fica com a impressão muitas vezes que parece que estamos enxugando o gelo, né? Você fala, mas será que eu estou fazendo alguma coisa que vale a pena? Mas Paulo vai dizer nesse mesmo livro, no capítulo 15, que no Senhor o nosso trabalho jamais é em vão. Jamais é em vão aquilo que a gente faz no Senhor. E tudo que a gente faz no Senhor é movido pelo ágape. Se você faz alguma coisa em Deus, isso vai ficar registrado para a eternidade. Então vale a pena você continuar fazendo, mesmo que pareça que ninguém esteja vendo, mesmo que seja difícil, mesmo que pareça que você esteja enxugando o gelo, Deus está olhando para tudo que você está fazendo. Deus está olhando para cada gota de suor que cai do seu rosto, porque você está trabalhando em nome dEle, por zelo a Ele, por amor ao próximo, está fazendo um sacrifício pelo outro, e isso chega como um aroma suave às narinas de Deus. Isso ficou marcado para a eternidade, e pode ter certeza que fica marcado na vida das pessoas. Pode ter certeza que você vai ser surpreendido na eternidade, por gente que você pensou que o que você fez era alguma coisa sem muita importância, e ele vai chegar e falar, Joel, se não fosse você aquele dia que me ligou, foi lá me ver, Malu que está assistindo, se não fosse aquele dia que você foi me visitar, se não fosse aquele abraço que você me deu, a gente vai ser surpreendido na eternidade. Inclusive, os grandes, talvez, nomes que estarão lá na eternidade, né, se a gente usar uma lógica meio humana aqui, que o grande nome é Deus, é Cristo, não vão ser talvez Paulo, que a gente imagina vai chegar lá, Paulo, Pedro, quero encontrar o John Wesley, de repente vai ser a dona Maria, o seu José, que limpava a igreja, que cuidava, orava por cada um que era da igreja, mas fazia tudo no secreto, ninguém via, só Deus. E esses foram grandes aos olhos de Deus. Eu contei o testemunho, queria repetir aqui, eu contei no nosso grupo, do Ronaldo Lindoro, que foi um missionário que pregou na África. Eu vou resumir, ele ficou 9 anos, teve 23 tipos de malária, ele demorou 6 meses para achar a tribo, deixou uma igreja grande lá, um trabalho extraordinário. Ele é formado em antropologia, missiologia, ele aprendeu o idioma da tribo lá dos Concombas, e ele desenvolveu uma escrita para essa tribo. Olha o nível desse cara, ele era novo quando ele fez isso. Ele desenvolveu uma escrita para a tribo, ensinou para a tribo, fez o Novo Testamento para a tribo, conseguiu publicar, levou essas Bíblias para lá. E aqui só fazer uma observação, porque ele conta que o culto que ele levou a Bíblia, ele falou que quando ele foi entregar a primeira Bíblia, o ancião que pegou a Bíblia, ele pegou a Bíblia e vieram outros 3 anciãos e ficaram com a mão debaixo assim da Bíblia, que se ela cair a gente pega. E a esposa do Ronaldo Lindoro disse assim, olha só, eles recebem a Bíblia como alguém que recebeu uma pedra de ouro. E às vezes a gente vem para o Brasil e tem Nova Versão Internacional, Bíblia Shed, Thompson, e não valoriza a Bíblia, a palavra de Deus, como esses homens valorizam lá. Só para não deixar de falar isso, fecha o parêntese. Mas ele fez um trabalho lindo lá na África. E aí ele foi convidado pela ONU para trabalhar, ele recusou, porque ele falou, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. E hoje ele trabalha com tribos no Amazonas. E numa dessas tentativas de descobrir uma tribo lá, de levar o evangelho nas tribos não alcançadas, ele foi 3 dias percorrendo pela mata. E quando ele chega na tribo, depois de ter ido de avião, pegou um barco, depois 3 dias a pé, ele chega numa tribo, vê o pessoal meio que arrumando ali o meio da tribo, limpando, e ele falou, tudo bem, boa tarde. Ele falou, que vocês estão fazendo? E o índio falou, a gente está preparando para o culto de logo mais. Aí ele falou, culto? Vocês são crentes? Aí um índio falou, glória a Deus. Ele falou, quem falou de Jesus para vocês? Foi o seu José.
Aí ele foi lá ver, seu João, olha, foi o seu João. Aí ele foi lá ver o seu João, chegou lá uma casinha em cima, um flutuante em cima do rio, chegou lá, viu uma casinha de madeira simples, um homem sentado no chão, tentando ler a Bíblia com certa dificuldade, uma cama, nada, uma mesa, não tinha mais nada na casa. Ele bateu, o senhor João abriu a porta, ele falou, seu João, meu nome é Ronaldo Lindório, eu faço parte da Jocum, vim aqui, sou missionário, vim aqui para pregar, descobri que vocês estão aqui. E aí o seu João falou, que bênção. Aí ele gritou para a esposa, Maria, João e Maria, Maria, traz as crianças e vem para cá, porque agora chegou um missionário de verdade. 4 filhos. E aí o Ronaldo Lindório falou que a hora que ele falou, vem aqui porque chegou um missionário de verdade, ele falou que na hora começou a chorar, ele falou, cara, eu estou aqui, tem um avião me esperando, tem todo o investimento da Jocum, tem o mapa, tem o bússola, tem toda a estrutura, e esse cara ouviu falar que tem gente que não conhece a Cristo, pegou a esposa, os 4 filhos, entrou no meio da mata e veio pregar o Evangelho. Quem é o missionário de verdade aqui? Então, meus irmãos, quantos Joãos e Marias não nos surpreenderão lá na eternidade, porque fizeram movidos por ágape, fizeram movidos por amor. Se nós queremos uma igreja diferenciada, esse aqui é o projeto Raiz Diferenciado, nós precisamos nos mover pelo ágape. Se a gente quer uma igreja diferente, nós precisamos vencer as panelinhas. Se a gente quer uma igreja diferente, precisamos romper com as nossas diferenças, sejam elas sociais. Se a gente quer uma igreja diferente, precisamos romper com a cultura maligna, que muitas vezes a gente permitiu ser semeada. Os irmãos mais velhos sabem, conhecem a história. Talvez há muitas coisas que precisam ser quebradas, deixadas de lado. Talvez o nosso ego ser deixado de lado, as nossas vaidades serem colocadas de lado, para que a gente reconheça de fato quem é o dono dessa igreja, e ele se chama Jesus de Nazaré. Ele comprou essa igreja com o sangue dele. Essa igreja não é do Levi, essa igreja não é do Joel, essa igreja não é do Davi, essa igreja não é do Najib, essa igreja não é do Zema, essa igreja é de Jesus. Mas às vezes parece que a gente esquece de quem é a igreja. A gente não reconhece o que Deus faz na igreja, o que os irmãos, o que Ele faz através dos irmãos. E aí a gente começa a competir uns com os outros, como a igreja de Coríntio. A gente se divide por questões banais, por questões estúpidas, por causa da nossa criancice, por causa da nossa carnalidade. Meus irmãos, se essa igreja gerada pelo apóstolo Paulo, que teve um pregador excelente como Apolo, se essa igreja foi chamada de carnal por Paulo, que teve mestres extraordinários, você acha que o Raízes passa longe disso? Será que Paulo não se dirigiria a nós nesses dias e nos chamaria de carnais? De crianças na fé? Porque ainda há divisões entre vocês? Ainda há predileções entre vocês? E para vencer isso, eu vou passar a mostrar um caminho sobre modo excelente. Viva o ágape. Que a tua vida seja inundada pelo ágape, que a minha vida seja inundada pelo ágape. Meus irmãos, se nós temos dificuldades e tensões, é porque o ágape não tomou conta do nosso ser. Permita que o ágape tome conta do teu ser, para que a gente cresça como igreja. Mas aí você pode perguntar para mim, para a gente partir e finalizar essa reflexão, dizendo, tá bom, é lindo o verso 4 até o verso 7, maravilhoso isso, até a parte A do 8. O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não guarda rancor, não age inconvenientemente, não procura os próprios interesses, não suspeita o mal, não se alegra com a injustiça. O amor está ali ligado com a verdade, né? É importante frisar isso, porque hoje o pessoal separa amor e verdade, acha que amor é sentimento. Amor é ação, e o amor não permite... o amor verdadeiro, ele não faz a gente ter uma relação que leva a gente a pisar em ovos. Se a tua relação com os teus irmãos é de pisar em ovos, se você evita alguns assuntos porque você não quer ofender o seu irmão, isso não é relacionamento, isso aí é superficialidade. A amizade e o chamado cristão é para que a gente rompa com a superficialidade e haja na transparência, na verdade. O ágape se alegra com a verdade. O amor
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Você fala, nossa, que lindo, dá vontade de chorar o que a gente lê isso. De dizer como Rui Barbosa diz, depois que Paulo falou do amor, quem tem coragem de escrever sobre amor? Mas você fala, mas Levi, você não age assim comigo. Você pode falar, minha esposa não está agindo assim comigo, meu marido não age assim. Vale a pena eu viver esse ágape? Porque eu não recebo esse ágape. Como é que a gente vive entre si, padrão, esse ideal, e o concreto? Porque a gente é pecador, a gente é falho. Paulo está falando para uma igreja carnal, que ele chama de carnal. E aí tem 3 coisas que nos ajudam nisso. Primeira coisa, para você ter paciência com o seu marido ter paciência com a tua esposa, você ter paciência com o teu irmão, você ter paciência com o seu pastor, e o teu pastor ter paciência com você. Como é que a gente tem paciência? Como é que a gente vive nesse processo? Primeira coisa, leia comigo o versículo de número 9, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer andar com saúde, sem estresse, sem neurose? Olha para o teu irmão e não deixe de perceber que ele só conhece parte e que você também só conhece parte. Não tem ninguém pronto ainda. Gente, isso tira um peso das costas, traz um alívio na relação, uma tranquilidade, uma paz. Porque muitos dos nossos problemas e dificuldades é porque a gente fica esperando a perfeição dos outros. Como é que a gente não cai no legalismo? Naquele moralismo opressor, naquele zelo que mata em nome de Deus, porque a gente fica esperando perfeição dos outros, quer cobrar perfeição de todo mundo, e nisso a gente se machuca, porque a gente esquece que nós só conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Não tem ninguém pronto, está cheio de gente aqui que precisa de graça ainda. Isso faz a gente viver a paciência que ele fala, porque ninguém anda no seu ritmo, ninguém anda segundo as tuas pernas, cada um tem o seu tempo. Tem gente que está tentando vencer vícios, tem gente que está tentando vencer pecados, você está tentando vencer outras lutas na sua vida, e se a gente olha dessa perspectiva, a gente tem mais leveza para caminhar. Quando a gente cai nesse zelo excessivo, a gente se fere, se machuca, em parte conhecendo. Lembra que o teu irmão só conhece parte, porque você também só conhece, ou você é perfeito. Aí você pode dizer, tá bom, então vamos ficar tranquilo, já que eu conheço em parte. Mas olha que maravilha que Paulo não deixa a gente cair no conforto agora. Se ele fala assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos, isso traz leveza para a gente caminhar, no segundo momento ele não deixa a gente cair no conforto, porque tem muita gente que só lê essa parte. Eu não sou perfeito, então, Deus me conhece, eu não sou perfeito. Aí você fica lá estagnado. Paulo mostra que não é a ideia de Deus colocar a gente numa situação de estagnação. Ele continua falando, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, deixei de lado as coisas de menino. O que ele está falando? Por mais que a gente conheça em parte, eu não sou mais quem eu era ontem. Eu pensava igual criança, eu era menino, agia como menino, mas eu me tornei homem. Eu estou em um processo. Você está vendo que Paulo não deixa a gente cair nem no zelo que mata e nem naquele cinismo que deixa a gente viver a vida de qualquer maneira. Bom, já que eu sou pecador, então eu vou viver de qualquer jeito. Paulo não deixa a gente cair nem numa coisa nem em outra. Os fariseus só tinham o lado do zelo excessivo, por isso que eles matavam em nome de Deus. Por isso que eles não deixavam os pecadores, os pobres participarem. Aquele zelo que mata. Mas por outro lado, tem os nicolaítas, tem a galera que relativiza tudo, flexibiliza. Ninguém é perfeito, então Deus vai amar todo mundo. E aí a gente deixa as pessoas estagnadas. Mas o amor não deixa acontecer isso. O amor não mata, mas também ele não deixa parado. Ele fala, vamos seguir adiante. Estou contigo, irmão, vou orar por você. Você está tendo luta, dificuldade nessa área? Então vamos orar juntos. Meus irmãos, eu tenho amigos maduros na fé que conversam comigo, batem papo comigo, e a gente se abre um com o outro, confessa pecado um para o outro, ora um pelo outro, porque a gente precisa de apoio, de amparo, precisa estar um do lado do outro, e assim o amor faz a gente crescer. Vou te ajudar a romper com isso, vamos seguir adiante, vamos vencer essas lutas. O amor não mata e o amor não estagna.
Ele não permite nem uma coisa e nem outra. Mas aí Paulo também termina falando que ele tem um horizonte, a gente tem certeza que vai chegar lá. Olha o final do texto: agora vemos em espelho, em maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Se por um lado ele fala, olha, lembra que o teu irmão não é perfeito, ele está, ainda existe o velho homem aí, né? O Martinho Lutero falava assim: eu pensei que eu tinha matado afogado o velho homem nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabia nadar. Faz a gente ter paciência com o nosso irmão, porque vira e mexe esse velho homem, volta lá e a gente dá lugar para ele. Então lembra que a gente está vulnerável a errar, mas não significa que a gente tem que ficar lá tranquilo. Não, irmão, vamos seguir adiante, estamos juntos nessa caminhada, o amor empurra, mas o amor tem um alvo, ele sabe que um dia nós seremos como ele é. João diz, nós seremos como Cristo é. O amor nos empurra para próximo de Deus, e não existe nada que expresse mais a Deus do que o amor. Tanto que João define Deus, Deus é ágape. A definição mais simples, Deus é ágape, Deus é amor. Ele nos empurra para dentro desse amor da Trindade, do Deus Santo, e a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Ele. O nosso alvo final é o ágape, é Deus, é o amor. Por quê? Porque vai chegar um momento que a fé não vai precisar mais, ele vai estar diante de Deus. Precisa de esperança? Não, não precisa mais de esperança, já estaremos reinando com Ele. Qual vai ser a língua, o dialeto do céu, da Nova Jerusalém? É o ágape. É o ágape o nosso foco, o ágape que não se alegra com a injustiça, o ágape que é baseado na verdade de Deus, o ágape que nos empurra para sempre perto da nossa referência, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, se você agir movido por ágape, pode ter certeza que você nunca vai fazer algo em vão. Essa sensação de estar enxugando gelo algumas vezes na sua vida, isso não vai se concretizar, porque se foi movido por ágape, isso está registrado, e você vai ser surpreendido diante de Deus, com tudo aquilo que você fez, movido pela caridade. Que Deus nos encontre assim, com o coração completamente rendido a Ele, movidos pelo ágape, movidos pelo amor. Amém? Queria ter uma palavra de oração com vocês em casa. Pai, nós queremos te dar graças pela tua santa palavra. Obrigado, porque ela é espelho para a nossa alma. O Senhor conhece as nossas fraquezas e fragilidades. E em especial eu falo da nossa realidade como igreja. Tu conheces as nossas lutas e tu conheces os nossos pecados, as nossas barreiras. O Senhor conhece as nossas tensões. Que nesses dias que já são tão difíceis, o Teu Espírito possa trazer unidade ao nosso coração, possa trazer quebrantamento para cada um de nós, que Teu Espírito convença cada coração, cada vida que faz parte dessa igreja, mesmo aqueles que estão distantes há um ano por conta dessa pandemia, mas que se sintam como família, e que o Teu Espírito gere no nosso coração um sentimento de irmandade, de fraternidade, aquela coisa singela, gostosa, porque a comunhão é assim, ela é correta, a tua palavra diz, mas ela também é agradável, ela é gostosa, é saboroso quando os irmãos vivem em união, é bonito quando os irmãos vivem em união. Eu peço do fundo do meu coração, Pai, que o Senhor permita que como igreja, a gente viva algo próximo da igreja primitiva, quando ela diz que uma era a mente e um coração. Nos deixa ter essa unidade, só o Teu Espírito pode provocar isso, produzir isso. Nós confessamos a Ti os nossos pecados, os nossos erros, peço perdão pelos meus erros como pastor, as minhas falhas como cristão, e que o Teu Espírito leve cada um a reconhecer as suas falhas, mas nos encharque com o ágape, com o amor, encharca cada lar, cada casa com amor, que possamos já começar a falar a língua do céu, nos ajuda a falar o idioma da Nova Jerusalém, nos ajuda a falar a língua
que o Senhor colocou nos lábios da tua igreja, porque é isso que faz a diferença. Encha cada coração de amor, de ágape. Muda, Deus, o nosso coração. Dá um coração de carne. Não queremos nos converter apenas a Ti, nos converte uns aos outros. O Teu Evangelho nos converte uns aos outros, quebra toda divisão, quebra toda barreira nesse lugar, quebra tudo aquilo que milita contra a Tua vontade. Nos ajuda a viver debaixo da Tua vontade, nos ajuda a nos curvarmos diante de Ti, dia após dia, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Quando nós nos afastamos e queremos viver segundo a nossa própria cabeça, nós vamos para o buraco, nós caímos. Que o Teu Espírito nos convença do nosso pecado e nos leve cada vez mais para junto de Ti. Visita cada família dessa igreja e nos encharque com ágape. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, nada serei. Ainda que eu conheça todos os mistérios, que eu profetize, ainda que eu mova montanhas pela minha fé, que eu dê todos os meus bens aos pobres, que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver ágape, tudo isso é enxugar gelo. Nós queremos ser batizados pelo ágape nessa noite. Visita cada família do Projeto Raiz, que o Teu Espírito coloque a sua mão sobre a cabeça de cada um de nós, e nos enche de ágape, nos encha do santo amor que vem do Teu trono. É o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória.